Jerry Dendride é um vampiro que costuma transformar as pessoas em vampiros também, quando não está sentindo sede de sangue. Jerry havia matado a família do Peter Vincent quando o próprio Peter era criança. Peter só se salvou porque se escondeu enquanto Jerry fazia uma chacina com a família dele. Com o passar do tempo, Jerry vai para um local discreto de Las Vegas, mas mesmo assim ele foi observado por Ada e por Ed. Como o Jerry soube que sua característica maligna estava sendo descoberta, o mesmo dá um jeito de continuar não sendo percebido por ninguém. Por isso ele mata a família do Ada e depois mata o próprio Ada. Faltava mais uma pessoa para o Jerry matar, caso ele quisesse viver sua vida de vampiro sem que ninguém soubesse. Essa pessoa era o Ed. Ed é amigo do Charlie e ambos percebem que o Adam não estava frequentando as aulas do colégio, pois eles três estudavam juntos e eram super amigos. A amizade dos três acabou quando Charlie teve interesse em largar a vida de nerd e ser descolado do colégio onde eles estudavam. Enquanto Charlie vivia sua vida de namorador e descolado lá no colégio, o Ada e o Ed continuaram a ser nerds, e por isso ambos acabaram vasculhando a vida do Jerry, pois o Jerry não aparecia em imagens de câmeras de vídeo. Somente o Adam e o Ed sabiam que o Jerry era vampiro, e por isso o Jerry matou o Adam. Ed tenta avisar o Charlie que o vizinho do Charlie era vampiro. É claro que o Charlie não acredita. Ed está frustrado por Charlie não ser amigo dele e por isso xinga a nova namorada do Charlie. Revoltado, Charlie empurra o Ed e diz que a vida dele melhorou depois que ele mesmo deixou de ser amigo do Ed. Ed, ao ver que seu ex-amigo não acredita nele, acaba sendo encurralado pelo vampiro Jerry. Jerry utiliza argumentos que convencem o Ed para que o Ed fosse um vampiro também. Por isso, Jerry, ao invés de matar o Ed, acaba mordendo ele, transformando-lhe no vampiro. No outro lado da história, a mãe do Charlie, que é a Jenny, fica encantada pelo seu vizinho, o Jerry, aquele vampiro. Charlie começa a desconfiar que o Jerry é um vampiro quando ele vê que seu ex-amigo, Ed, também deixou de comparecer às aulas. Charlie vai na casa do Ed, cumprimenta os pais do Ed. Detalhe, os pais do Ed alegam que o Ed sai mais cedo de casa. Eles não sabem que o Ed agora era um vampiro. O Ed saía de casa antes do amanhecer, pois o sol mata vampiros. Bem, Charlie sobe para o quarto do Ed, pois ele fingiu que queria um livro emprestado. Daí o Charlie vasculha os objetos do Ed e por isso ele se depara com o computador do Ed, do qual tinha imagens que mostravam que o Jerry era um vampiro, pois os objetos se movimentavam sozinhos durante as gravações, enquanto que na realidade era o Jerry quem estava carregando aqueles objetos. Agora sim que o Charlie finalmente descobre que seu vizinho era um vampiro. Charlie volta para casa super desconfiado. Ele acaba se esbarrando com Jerry. Charlie finge que não sabe que o Jerry é um vampiro e oferece umas cervejas que o Jerry havia pedido para ele. Quando uma cerveja cai ao chão, Charlie impede que o Jerry entre na casa dele. Charlie entrega as cervejas para o Jerry e o Jerry percebe que o Charlie desconfia dele. Jerry pega as cervejas e dali mesmo ele fala frases subliminares para o Charlie. Dali mesmo o Jerry estava querendo alegar que o Charlie corria perigo de vida por se meter na vida dos outros. Bem, ainda naquela noite, Charlie se encontra com sua namorada, Amy. Amy tá doida pra namorar o Charlie, mas a cabeça do Charlie estava focada no Jerry. Tanto é que ele vê que o Jerry havia convidado uma conhecida dele para uma noite. Jerry havia convidado a Doris para uma bebida e Doris era vizinho do Charlie. Amy não gosta da postura do Charlie e ela vai para casa, deixando o Charlie sozinho no quarto dele. Quando o Charlie estava dormindo, ele vê o grito da Doris.
Charlie chama a polícia, mas quando a polícia apareceu na casa do Jerry, o Jerry conseguiu amenizar a situação fazendo a polícia acreditar que não havia nada de errado. Daí o Charlie espera o Jerry sair de casa naquela noite, e por isso o próprio Charlie vai lá na casa do Jerry para ver o que havia acontecido com a vizinha dele, a Doris. Charlie acaba entrando no armário do Jerry, porque o Jerry voltou para a casa dele. Naquele armário havia um espaço escondido, e por isso o Charlie vê que a Doris estava presa. Charlie sente os passos do Jerry e ele corre para outra porta daquela região e se esconde lá. E é assim que o Charlie vê o Jerry se aproximando da Doris e aplicando uma mordida na Doris. Doris estava enfraquecida e não tinha forças para brigar contra o Jerry. Jerry deixa a Doris viva, pois ele só transformou ela numa vampira. Jerry se afasta daquele lugar e vai assistir a TV dele. Enquanto isso, o Charlie captura Doris e ambos tramam sair dali. Eles passam pela sala do Jerry, mas o Jerry sentia que o Charlie estava na casa dele. E é por isso que o Jerry finge que não estava vendo nada. Mas quando o Charlie sai daquela casa, o Jerry estava lá. E, no lado de fora, o Charlie vê a Doris evaporizada, pois a luz do sol tocou nela e por isso ela morreu. Doris era uma vampira, sem saber que era. E lá estava o Jerry rindo da morte da Doris. Charlie ficou horrorizado e até mesmo recomendou para Jenny, a mãe dele, para ela ficar longe do Jerry. Charlie fica pesquisando sobre o Peter Vincent, que estava famoso e era conhecido por entender tudo sobre vampiros. Amy aparece por Charlie, questionando o que havia com ele. Charlie apenas dá uma resposta rasa e por isso a Amy se afasta dele lá na biblioteca do colégio. Charlie vai até a área movimentada de Las Vegas. Ele se disfarça de repórter para poder falar com Peter Vincent. Charlie vê o ensaio do Peter Vincent. Esse ensaio foi um fracasso. Charlie aproveitou o fim do ensaio para fingir que queria uma entrevista com Peter. Peter curtiu Charlie e por isso ele decide aceitar uma entrevista. Quando eles estão a sós, o Peter fica retirando seu disfarce enquanto responde ao Charlie sobre como uma pessoa poderia matar vampiros. A questão é que o Charlie mostra uma imagem para o Peter e por isso o Peter pede para o Charlie ser retirado daquela sala. O Peter tem traumas com aquela imagem e o Charlie não sabia. Expulso, o Charlie fica refletindo sobre o que poderia fazer, já que a vida dele e da mãe dele corriam perigo. Jenny, mãe do Charlie, estranha a atitude do Charlie de colocar vários crucifixos na janela da casa. Charlie dá uma resposta dizendo que era para Jenny ficar longe do Jerry. Daí aparece a Amy naquela casa. Ela queria entender sobre o que estava acontecendo com o namoro dela com Charlie. Daí aparece o Jerry e o Charlie suplica para Jenny não abrir a porta para o Jerry. Jenny dá um voto de confiança e não abre a porta para o Jerry. Jerry se revolta e pega uma pá e por isso ele consegue encontrar um tubo de gás naquela casa e ele joga fogo ali para que a casa explodisse. A casa explode e por isso a Jenny, Amy e Charlie vão para o carro para escapar do Jerry. Num primeiro momento, Jerry arremessa uma moto com defeito no carro. Era a revolta dele pela moto não funcionar. Mesmo assim, Charlie, Amy e Jenny fogem do vampirão. Mas o Jerry dirigia uma caminhonete em direção a eles, e o Jerry encurrala eles. Charlie faz com que a Jenny atropele o Jerry. A questão é que o Jerry não desiste e fura o solo do carro, e assim que a Jenny tem certeza que aquele vizinho dela era um vampiro, o carro deles acaba parando no meio da estrada e por isso outro carro bate neles. O dono deste carro tentou tirar satisfação, mas é por isso que o Jerry aparece com uma fisionomia terrível. O dono do carro entra no carro, mas o Jerry acaba mordendo ele e sugando o sangue dele. Agora a aparência do Jerry voltou ao seu normal. Charlie pede para que a Amy e Jenny fujam, enquanto ele tenta derrotar Jerry usando um crucifixo. Jerry percebe que o Charlie não tem fé e por isso ele, o Jerry, ataca o Charlie. Ele tenta quebrar o Charlie, mas antes de morder o Charlie, Jerry é ferido por uma placa
de estrada. Foi a Jenny quem feriu ele. Jenny desmaia depois de ver a cena bizarra do Jerry se contorcendo. Charlie leva a Jenny para o hospital e dali mesmo no hospital ele reflete que o seu ex-amigo Ed queria avisar sobre o Jerry ser perigoso. Amy conforta o Charlie. No outro lado de Las Vegas, Peter Vincent estava refletindo depois de uma noitada com o ajudante dele. Ele acaba se deparando com o papel que o Charlie deixou por ali. Peter vê que o mesmo símbolo que está presente no papel do Charlie é o mesmo que ele já havia reservado. Peter entra em contato com Charlie e por isso o Charlie e Amy vão até Peter Vincent. E é dali que Peter Vincent explica sobre a raça de vampiros que o Jerry pertence. Peter explica que a raça do Jerry costuma contaminar outras pessoas, transformando elas em vampiros também. A secretária do Peter vai buscar uma entrega para ele, mas de repente o Ed aparece. Agora ele é vampiro e quer descontar sua raiva no Charlie. Peter, que tem medo de vampiros, foge do local. Ele se tranca em um espaço daquela mansão. Charlie e Amy tentam fugir, mas no primeiro momento não havia saída para eles. A ajudante do Peter Vincent estava morta. Então Charlie e Amy terão que procurar outra saída dali. Mas o Jerry vai em direção à casa do Peter Vincent e ele até mata o segurança que tentou barrá-lo. As câmeras de vigilância não conseguiam capturar o Jerry. Charlie tenta enfrentar o Ed, enquanto que a Amy tentava procurar uma arma para matar o Ed. Mas daí aparece o Jerry e a Amy tenta matá-lo a tiros, mas as balas eram para lobisomens. Amy joga cálice no Jerry, que fica se contorcendo de dor. Charlie tenta acabar com o Ed e até o momento em que ele realmente consegue desconcertar o Ed. E a Amy estimula o Charlie a matar o Ed. Charlie acaba empurrando uma estaca no coração do Ed e assim o Ed morre. Amy e Charlie fogem daquele local. Entretanto, eles acabam entrando numa mega boate que estava ao lado daquela mansão. Eles tentam passar pela multidão e por isso são separados. E de lá, o Jerry acaba capturando a Amy, dando um beijo nela, fazendo feitiço para ela se encantar. Depois ele dá uma mordida nela. Charlie tentava alcançar a Amy, mas foi impedido pelo segurança do local. Peter Vincent, que estava destroçado, fica vasculhando os estragos na mansão dele e o Charlie aparece ali. Charlie comprova que ele não era um vampiro e, ao mesmo tempo, ele quer a ajuda do Peter Vincent para derrotar o Jerry. Peter recusa ajudá-lo. Peter apenas dá um conselho informando que vampiros não suportam fogos. Charlie se retira da presença do Peter e depois ele fica ao lado da mãe dele. Charlie tem a ideia de enfrentar o Jerry sozinho. Charlie compra vários materiais para derrotar o Jerry e depois ele volta para a rua onde ele mora. Ele vai na casa do Jerry. Era dia. Charlie entra naquela casa procurando o Jerry e não o encontra. Entretanto, Peter Vincent aparece e por isso que o Charlie já... E isso é porque o Charlie já havia dado o endereço dele e do Jerry. Charlie e Peter finalmente encontram um imenso espaço que havia debaixo do solo da casa do vampiro. Só que a Amy chama a atenção do Charlie e o Jerry dá um jeito de ficar a sós com o Peter Vincent. Jerry fica jogando na cara do Peter Vincent sobre a situação de quando ele matou os pais do Peter Vincent. Amy fica paquerando o Charlie e ela prepara uma mordida para aplicar nele. Amy fica com a cara horrível, mas Charlie fere Amy e foge da presença dela. Jerry provoca uma ferida na testa do Peter Vincent e por isso vários vampiros saem das areias daquele lugar. O Charlie aparece por ali e ele abre o teto daquela região e por isso mesmo fica protegido pelo solo. Pelo sol. Como o Charlie e o Peter estavam debaixo da luz do sol, os vampiros não se atreveram a atacá-los porque os vampiros são sensíveis à luz do sol. Só restava o Jerry esperar a luz do sol desaparecer para atacar os dois ali. Mas quando Charlie vê o Jerry namorando a Amy, aí ele se indigna e prepara o plano de queimar o Jerry. Ele pede para o Peter incendiar o uniforme dele e o Peter o faz. Como o Charlie estava com fogo,
Em seu uniforme, ele abraça o Jerry. Jerry fica mais fraco por causa do fogo. Jerry tenta escapar, mas o Charlie abraçou ele com muita força, não deixando o vampiro escapar. Daí o Charlie pega uma estaca e apunhala o coração do Jerry, e o Jerry entra em agonia. Várias pessoas que antes eram vampiras voltam ao seu normal. Elas são descontaminadas pelo vampirismo, e o Jerry evapora. Amy pensa que o Charlie está ruim de saúde, mas o Charlie abre os olhos mostrando que estava bem. Amy não era mais vampira. No final disso tudo, o Peter fica amigo do Charlie. A Jenny também mostra que ela está bem quando ela entra em contato com Charlie. Charlie tem um momento a sós com a Amy e assim a história acaba.